A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. É uma grande satisfação estar com você, iniciando mais um episódio da série Amigos de Deus, com as homilias de São José Maria Escrivá. Estamos aqui para refletir a palavra de Deus a partir do ensinamento deste grande santo, um padre lá da Espanha, que foi canonizado por São João Paulo II, teve sua vida reconhecida como uma vida cheia de virtudes, uma vida realmente na imitação de Cristo. Pela escolha de Deus, pela graça de Deus, fundou um movimento maravilhoso chamado Opus Dei, uma verdadeira obra de Deus, que em várias partes do mundo trabalha pela santificação dos homens e das mulheres no seu trabalho, na sua vida familiar, nos seus estudos, na sua vida cotidiana. Por isso, São João Paulo II o chamou de santo do cotidiano, santo do dia a dia. São José Maria Escrivá nos ensina a descobrir nos acontecimentos rotineiros, aquilo que está fazendo parte da nossa vida, ocasiões de crescer na amizade com Deus. Estamos refletindo as suas homilias, pelo menos 18 delas, neste livro chamado Amigos de Deus. Aqui é uma coletânea com 18 sermões, 18 reflexões de São José Maria Escrivá. Se você não tem ainda, você pode adquirir através da editora Quadrante. Pesquise aí na internet, a editora Quadrante, que publicou este livro, ou então livraria da Opus Dei, e coloca livro Amigos de Deus, e você vai conseguir adquirir este livro. Ou então anote o telefone da loja da Boa Semente, 88 é o código de área, 997723677, que a gente ajuda a chegar até você esta grande bênção. Quero abraçar com carinho a você que está conosco através das redes sociais, nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo Spotify, através das páginas da Boa Semente ou também da Paróquia de Santo Antônio de Quixeramobim, com este conteúdo sempre a partir das 7 da noite, no YouTube e no Facebook da Paróquia de Santo Antônio, através da Pascom. Acolho com alegria você, querido ouvinte da Rádio Cultura, que está conosco nesta tarde de sábado. Isso, aos sábados, a gente começa mais cedo este programa aqui na Cultura FM 102.1. De segunda a sexta, se é a primeira vez que você está conosco, a gente entra nas noites da Rádio Cultura, às 8h30 da noite. Anote aí, de segunda a sexta, 8h30 da noite, tem Amigos de Deus na Rádio Cultura. E aos sábados, mais cedo, como estamos agora juntos com você pela Rádio Cultura, a partir das 4 da tarde. Mas você também, que está nos acompanhando pela internet ou pela Cultura FM, em outro dia, em outro horário, nós queremos lembrar você que estamos ao vivo, gerando este programa pela graça de Deus, fazendo com você esta série pelo YouTube da comunidade Mariana Boa Semente, sempre por volta de 9h30 da manhã. Entre 9 e 10 da manhã, vamos deixar esticado assim o horário, para a gente ficar combinado. Entre 9 e 10 da manhã, entra no ar o Amigos de Deus. Para você ficar atento, você se inscreve no canal da comunidade Mariana Boa Semente, no YouTube, toca lá no botão inscrever-se, não paga nada, e toca no sininho das notificações dos alertas, para que sempre que um novo conteúdo estiver à disposição, inclusive a apresentação da série Amigos de Deus, você seja avisado e possa estar conosco. Acolhemos quem já está por aqui. Nossa querida Claudiana já chegou cedo. Quem mais está aí? Escreve aí no chat o seu nome. Vai ser muito bom mandar um abraço para você. Você que já chegou, assim como a Claudiana, puxa a sua cadeira, senta conosco. Claudiana, faltou você hoje na missa. Hoje tivemos missa cedinho aqui na sede da Boa Semente. Uma maravilha, está registrado nas nossas páginas na internet. Confira lá a missa deste primeiro sábado, para quem está ao vivo, para quem está ouvindo nesses dias o Amigos de Deus. Primeiro sábado de novembro, em honra ao coração imaculado de Maria, unidos ao coração de Nossa Senhora. Hoje teve missa na Praça do Sol, na Capelinha de Fátima, aqui na sede da Boa Semente. Todo sábado tem missa na Boa Semente, às 6 da manhã, com a graça de Deus. Se Deus quiser, vamos encontrar você qualquer dia desses, ao vivo, aqui presencial, ou então acompanhando a transmissão ou a gravação. Vamos rezar, irmãos? Estamos na 10ª homilia de São José Maria Escrivá. Já passaram 9 sermões por aqui, tudo está à sua disposição nas playlists que nós disponibilizamos para você nas redes sociais, e estamos na 10ª homilia. Como é que você está
com o seu dia a dia, com as suas atitudes, entendendo que é chamado a viver diante de Deus e diante dos homens. Você tem essa consciência? Eu sou chamado a viver, não de qualquer jeito, não com o que der na minha cabeça, mas viver diante de Deus e diante dos homens, imitando a Jesus. Essa proposta da 10ª homilia de São José Maria Escrivá nos dá essa consciência que somos chamados a viver diante de Deus e diante dos homens e temos que fazer isso da melhor maneira. Não basta viver de qualquer jeito, a gente tem que viver como Jesus nos ensinou. Então, olhar para Jesus, olhar para as suas atitudes e imitar as suas virtudes. Vamos rezar então para ouvir o trecho de hoje desta 10ª homilia. Hoje nós vamos começar uma nova e pequena sequência. A sequência anterior nos falava sobre a prudência, uma virtude necessária. Era ou não era, Netinha? Netinha, onde é que você andava, Netinha? E hoje a sequência que terá 2 episódios se chamará Respeito Humano, não é? Mais precisamente no plural, os respeitos humanos. O que é isso, né? Você já ouviu falar naquela história, a pessoa assim, cheia de milindres, não é? Cheia de cuidados? Então são exageros que nós chamamos de respeitos humanos. Você se respeita tanto que você, às vezes, deixa de fazer o que deve, deixa de fazer o que é certo, procurando se preservar. Olha que Jesus disse, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Então, cuidado para não exagerar com estes respeitos humanos e deixar de fazer o que você tem que fazer e deixar de falar o que você tem que falar. Então, vamos rezar para ouvir esse ensinamento muito importante de São José Maria Escrivá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Continuamos clamando o socorro, o auxílio do Espírito Santo ao Pai, em nome de Jesus, com esta oração, que é um ato de união a Jesus, da Beata Helena Guerra. Reze conosco, meu irmão. Você que está conosco pela internet, você que está nos ouvindo nesta tarde pela Cultura FM, abra o seu coração e reze conosco, dilatando a sua alma. Ó Jesus, em vosso nome, o Filho único, por nós feito homem, crucificado e glorificado, pedimos ao Pai Clementíssimo que nos conceda dos seus tesouros a graça dos 7 dons do Espírito, que repousou plenamente sobre vós, Jesus. O dom da sabedoria, para saborearmos o fruto da árvore da vida que vós sois verdadeiramente. E apreciarmos a vossa doçura vivificante. O dom da inteligência, Jesus, que ilumine os olhares do nosso espírito. O dom do conselho, que nos conduza pelo caminho estreito, na esteira dos vossos passos. Jesus, hoje de modo especial nós queremos te pedir o dom do conselho. Orienta a nossa vida e ajuda-nos a orientar a vida uns dos outros. Aconselha-nos para que possamos bem aconselhar os nossos irmãos. Na esteira dos vossos passos, Senhor, seguindo os vossos passos. O caminho estreito que os vossos passos nos indicaram, Senhor. E por isso, Jesus, nós te pedimos o dom da fortaleza. Muitas vezes seguir os teus passos exigirá de nós, porque o caminho é estreito. Então, Senhor, dai-nos
pela ação do Espírito Santo, o dom da fortaleza, para que possamos reduzir a nada a violência dos ataques do inimigo. Por mais que sejamos pelos inimigos atacados, Senhor, que pela Tua graça sejamos sustentados. Jesus, dai-nos o dom da ciência, a fim de que sejamos cheios das luzes da vossa doutrina santa e possamos distinguir o bem do mal. Sim, Senhor, dai-nos o dom da ciência, por obra do Teu Espírito Santo, para que no meio deste mundo nós consigamos distinguir o bem do mal. O bem do mal. O dom da piedade, Jesus. Queremos nos sentir filhos do Pai como o Senhor é filho do Pai. Dai-nos o dom da piedade para nos sentirmos também irmãos uns dos outros, filhos do mesmo Pai, conferindo-nos entranhas de misericórdia. Dai-nos o dom do temor, que afastando-nos de todo o mal nos guarde na paz. Sim, Jesus, dai-nos o temor de Deus, para que não queiramos nem pensar, nem falar, nem fazer mal algum. E distantes, Senhor, de todo mal, estejamos na paz, sob o peso do respeito pela vossa majestade eterna. Pois foi isso, Jesus, que quisestes que pedíssemos nesta santa oração que nos ensinastes. Por isso vos pedimos agora, pela vossa cruz, que nolo obtenhais, para a glória do vosso nome santíssimo, ao qual seja dada com o Pai e o Espírito Santo toda a honra, o louvor, a ação de graças, a glória e a dominação por todos os séculos. Assim seja. Se você tudo isto deseja, diga o seu assim seja. Se você precisa de tudo isto também, de todos esses dons do Espírito Santo, diga agora o seu amém. Amém, Senhor. Assim seja, Senhor. Dai-nos mesmo, precisamos o dom da sabedoria, o dom da inteligência, o dom do conselho, o dom da fortaleza, o dom da piedade, o dom do temor a Deus, o dom da ciência. Enche-nos, enche-nos, enche-nos com os dons do Espírito Santo. Amém. Assim seja. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Beata Helena Guerra, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Ouçamos o que nos diz São José Maria Escrivá, sem sair da oração, em atitude de meditação. Que nenhuma razão hipócrita vos detenha. Aplicai o remédio nítido e certo, mas procedei com mão maternal, com a delicadeza infinita com que as nossas mães nos curavam as feridas, grandes ou pequenas, dos nossos jogos e tropeções infantis. Quando é preciso esperar umas horas, espera-se. Nunca mais do que o imprescindível, já que outra atitude encerraria comodismo, covardia, que são coisas bem diferentes da prudência. Todos nós, e principalmente os que se encarregam de formar os outros, devemos repelir o medo de desinfetar a ferida. É possível que um ou outro sussurre arteiramente ao ouvido dos que devem curar e não se decidem ou não querem enfrentar a sua missão. Mestre, sabemos que és veraz. Não toleremos o elogio irônico.
Os que não se esforçam por levar a cabo com diligência a sua tarefa, nem são mestres, porque não ensinam o caminho autêntico, nem são verdadeiros, porque com uma falsa prudência tomam por exagero ou desprezam as normas claras, 1000 vezes comprovadas pela reta conduta, pela idade, pela ciência do bom governo, pelo conhecimento da fraqueza humana e pelo amor a cada ovelha, que impelem a falar, a intervir, a demonstrar interesse. Aos falsos mestres, domina-os o medo de apurar a verdade. Desassossega-os a simples ideia, a obrigação de recorrer ao antídoto doloroso em determinadas circunstâncias. Numa atitude desse gênero, convencei-vos disso, não há prudência, nem piedade, nem sensatez. Essa posição denota apoucamento, falta de responsabilidade, insensatez, estupidez. São os mesmos que depois, presas do pânico à vista do desastre, pretendem atalhar o mal quando já é tarde. Não se lembram de que a virtude da prudência exige que se receba e se transmita a tempo o conselho sereno da maturidade, da experiência antiga, do olhar límpido, da língua sem liames. Olha só, meu irmão, minha irmã, São José Maria dando continuidade a esta 10ª reflexão, esta 10ª homilia, onde ele vinha falando para nós sobre a prudência como uma virtude necessária também dentro dos nossos relacionamentos, quando se fazem necessários os nossos conselhos, os nossos ensinamentos, junto a alguém que está passando por alguma dificuldade naquele momento. Alguém que está enveredando pelo caminho do erro, pode ser um filho, uma filha, pode ser o esposo, a esposa, o colega de trabalho, alguém da sua família, uma pessoa da igreja. Você já conviveu com alguém dentro ou fora de casa, no trabalho, na escola, na igreja, que você percebe que está fazendo escolhas erradas na vida? Que precisam de uma palavra de orientação, que precisam mesmo de uma correção? A prudência, como nós ouvimos nos episódios anteriores, nos leva a tomar uma atitude sem demora, antes que seja tarde. Imagina essa cena, você vê alguém que vai caminhando na direção de um abismo. Pensa nessa imagem. Alguém que você conhece, pode ser um parente seu, próximo ou distante, pode ser alguém que trabalha com você, pode ser um vizinho, uma vizinha, pode ser até uma pessoa que você não tenha tanta intimidade, mas você percebe que aquela pessoa vai caminhando na direção de um abismo. O que é que você vai fazer? Você vai cruzar os braços? Você vai ficar só olhando? E a pessoa continua caminhando e você sabe o que vai acontecer? Ela vai despencar abismo abaixo. É um exemplo assim bem claro que eu estou dando para você. Ou você vai simplesmente ficar conversando com outra pessoa e dizendo, olha que coisa triste, aquela pessoa está caminhando, ela vai, daqui a pouco, ela vai dar mais alguns passos e ela vai despencar, ela vai se desastrar, a vida dela vai acabar porque ela vai cair naquele abismo tão alto, tão grande, tão profundo. Você acha que seria uma atitude prudente e até, eu diria, uma atitude amorosa de alguém ver isso acontecer? E aí você pode dizer, não, mas se eu for falar, a pessoa não vai gostar. Olha aí se é verdade ou não que são essas as nossas desculpas. Não, mas talvez a pessoa vá dizer, você não tem nada a ver com a minha vida. Eu não vou falar porque é possível que ele, que ela fique magoado comigo, magoada comigo. Se for um filho, uma filha, não vou dizer isso porque ele vai ficar chateado, ela vai ficar chateada. Meu irmão, minha irmã, todos esses motivos para que eu e você não tomemos a atitude necessária, nós chamamos de respeitos humanos.
Nós estamos cheios de milindres, cheios de cuidados, cheios de respeitos humanos e por isso nós deixamos de tomar a atitude necessária. É claro que eu e você devemos ir ao encontro daquela pessoa e hoje São José Maria vai nos ensinar como fazer isso e da melhor maneira dizer, meu irmão, minha irmã, ali na frente tem um abismo. Desculpa se eu me aproximo para falar para você, mas em nome de Deus eu quero lhe alertar. Não continue caminhando para lá. Essa é a parte que cabe a mim, essa é a parte que cabe a você. E São José Maria diz que nenhuma razão hipócrita, porque no final das contas nós estamos nos desculpando, nos justificando, porque não queremos correr o risco de um desgaste, de um mal-estar na relação. Mas não pode ser assim. Nada deve nos deter a oferecer o remédio necessário para alguém que está doente. Pense nessa outra comparação que São José Maria nos traz. Alguém está doente, você vê que a pessoa está doente, talvez no início da doença, você sabe o remédio que ela precisa tomar, talvez um remédio amargo, um remédio que ela não vai gostar, mas ela precisa tomar para não piorar, para não se acabar. E o que é que você vai fazer? Você vai esperar esta pessoa piorar, cada vez mais adoecer e morrer? Não. Nós temos que dar o remédio certo, o remédio claro. E aí nós nos perguntamos, é normal, mas como é que eu vou falar? Como é que eu vou entrar num assunto como esse? Você percebe que alguém está fazendo alguma coisa errada e corre o risco de se complicar cada vez mais? Deixa eu dizer para você, corre o risco de perder o céu. Além dos problemas que pode acumular nesta vida, pode vir a perder o céu. E você precisa dizer alguma coisa, e é um assunto delicado, é um assunto complicado, mas o remédio precisa ser dado. Como a gente faz isso? Olha a dica de São José Maria Escrivá. Façamos com uma mão de mãe. Nós vamos procurar nos aproximar dessa pessoa, se ela é da nossa família, se ela não é, não importa. Ela está precisando de ajuda, eu tenho que aconselhar, por isso hoje na oração nós pedimos tanto o dom do conselho. Às vezes é alguém que lhe procura para pedir um conselho. E você sabe o que deve dizer e fica ali se segurando porque não quer ferir, não quer ofender. Mas o remédio certo você precisa oferecer. Faça isso como as nossas mães fizeram muitas vezes conosco quando éramos pequenos. Eu lembro quando caía, quando eu era criança, tinha um remédio, não sei se ainda existe hoje, né? Você sabe que eu sou antigo. Era o famoso mertiolate. Já ouviu falar, querida Raimunda Facunda? Um mertiolate. Chega, já ardia só de ouvir o nome. Quando você caía, você já ficava imaginando, lá vem o mertiolate. Então, era uma espécie de medicação que causava uma limpeza do local, uma desinfecção do local, e muitas vezes eu tive que receber o carinho da minha mãe colocando em mim o mertiolate. Mas é diferente quando aquilo é feito com mão de mãe, com carinho de mãe. Dói, mas ajuda. Dói, mas evita um problema mais sério. Então vamos procurar fazer isso, orientar, corrigir, aconselhar, não de uma forma agressiva, não faltando com a doçura, faltando com a ternura, sem deixar de ser claro, sem deixar de ser firme. O que é certo, o que é errado. Mas nós podemos ser delicados. É ou não é, Netinha? Tem sempre o jeito melhor para falar. E o Espírito Santo nos ajuda. Outra dica de São José Maria é que às vezes é preciso esperar o momento certo. Esperar o momento certo.
Não deixe de falar, não deixe de corrigir, não deixe de orientar, mas procure esperar talvez algumas horas. Aconteceu alguma coisa errada ali, você viu que aquilo não está certo. Veja se já é o momento de falar ou é preciso esperar. Agora, nunca mais do que o imprescindível, porque esse negócio de esperar, às vezes você fica adiando e a pessoa vai só se complicando. Eu tenho que esperar a hora para dizer, olha, essa pessoa vai acabar complicando a vida dela, mas eu vou esperar o melhor momento. Muito bem, mas nunca mais do que o imprescindível, porque senão, diz São José Maria, você estará sendo comodista, covarde e não prudente. O prudente, ele sabe esperar a hora certa de falar, mas ele não continua sempre a adiar. Esse deixar para depois, pode ser uma acomodação da nossa parte para não se desgastar, para não ver uma cara feia, para não ouvir uma palavra rude. É possível que a pessoa diga, olha, você não tem nada a ver com a minha vida. Sim, você terá feito a sua parte. Sua consciência estará tranquila. Aquilo que você precisava fazer, você fez. Se aquela pessoa continuar andando e cair naquele abismo, se aquela pessoa continuar piorando daquela doença e vier a morrer, você fez, você disse o que tinha que fazer e o que tinha que dizer. Agora, o contrário vai lhe deixar numa situação muito triste, porque você vai pensar, aquela pessoa piorou, aquela pessoa se acidentou, porque ninguém, inclusive eu, a alertou, a avisou. Você entende, meu irmão? Sim ou não? É importante você que está nos ouvindo pela rádio hoje, ficar atento. Você é um pai, você é uma mãe. Corrija seu filho, corrija sua filha na hora certa. Se o seu esposo, se a sua esposa está com alguma atitude errada, se o seu colega de trabalho, se aquela pessoa que convive com você na igreja, que estuda com você, está precisando de orientação, de um conselho, inclusive se procurou a você, não tenha medo de falar, não tenha medo de o que é certo dizer. Todos nós temos essa obrigação, principalmente aqueles que têm uma missão de formação, pais, professores, coordenadores, chefes, aquelas pessoas que cuidam de outras. Principalmente esses que têm essa missão precisam tirar do coração o medo de desinfetar feridas. Não tenha medo de tirar a infecção das feridas que estão nas pessoas por quem você é responsável, ou aquelas que você vê feridas no meio do caminho, precisando de uma orientação. Se durante uma conversa como essa vem de lá para cá um elogio, uma palavra meio que para adocicar, às vezes a pessoa percebendo para onde a conversa vai, começa a lhe elogiar, né? Papai, o senhor é tão maravilhoso, mamãe, a senhora é tão maravilhosa, meu professor, meu colega, meu amigo, que seria de mim sem você? Não vamos dizer que necessariamente essas pessoas estão falando isso com uma segunda intenção, estão falando isso com má vontade, mas a gente tem que ter cuidado, porque pode ser apenas um mecanismo para lhe frear. Isso aconteceu com Jesus. Depois confere aí, Mateus 22, versículo 16. Sempre aqueles momentos ali com os fariseus, vinha às vezes um elogio, né? O bom mestre, sabemos que és veraz, mas não eram sinceros, né? Tinha uma segunda intenção. Diz São José Maria que os que não se esforçam para cumprir essa tarefa de orientar, de aconselhar, de corrigir, não podem ser chamados de mestres, porque não ensinam o caminho autêntico. E como é importante se eu e você formos mestres nesse sentido, pessoas que ajudam outras a caminhar da melhor maneira, a caminhar com retidão, a caminhar na vontade de Deus. Eu quero ser assim. Você quer ser também? Você quer ser uma pessoa que é capaz de ensinar o caminho para as outras? Para isso nós precisamos ser verdadeiros.
E não podemos ter uma falsa prudência que despreza tudo isso que a gente tem falado. Aquilo que é certo e que é evidente porque a experiência de vida já nos mostrou, porque os ensinamentos de Deus já nos mostraram, nós não podemos ignorar e deixar de ensinar, e deixar de orientar, e deixar de corrigir. Tem coisas que a gente sabe de São José Maria porque foram 1000 vezes comprovadas por quem caminhou naquela direção, pela idade. Quanta coisa a gente aprende com a idade? Como a gente precisa ajudar as pessoas menos experientes, os mais jovens. Olha, eu já passei por isso, isso aqui não dá certo. A experiência da idade precisa ser compartilhada. O conhecimento da fraqueza humana. E tudo isso pelo amor que devemos ter uns para com os outros. Quando a gente faz isso, a gente está demonstrando amor por aquela pessoa. Se a gente faz isso do jeito certo, não faz isso para agredir, não faz isso para condenar, mas para ajudar, nós estamos demonstrando amor. Amor no falar, amor no intervir, amor no demonstrar interesse. Se nós não temos um coração assim, desejoso de orientar, de corrigir, de aconselhar, claro, por isso que no episódio anterior, São José Maria dizia, esse processo deve começar por nós. Nós temos que criar juízo, não é? Quando percebermos que estamos nos desviando, temos que buscar ajuda, correção para a nossa vida, para ajudarmos aos outros, para corrigirmos aos outros com a melhor das intenções, não deixando que o medo domine o nosso coração. Tem gente de São José Maria que fica sem sossego só em pensar que precisa falar com alguém, que precisa corrigir alguém, usando um remédio às vezes amargo, às vezes doloroso. Temos que nos convencer de que se fazemos isso com medo de nos desgastarmos, com medo de sermos ofendidos por aquilo que vamos falar, nós não estamos sendo prudentes, nem estamos agindo como irmãos, nem estamos sendo sensatos. Isso, na realidade, será uma atitude mesquinha de quem não faz aquela ação grandiosa que deveria fazer. Será uma atitude de falta de responsabilidade. Se eu como pai, se você como mãe, vai deixando o filho fazer o que quiser sem orientar, sem corrigir, amigos, pessoas da família, colegas de trabalho, é a falta de responsabilidade. Nós somos responsáveis uns pelos outros. É insensatez. É forte a palavra, mas São José Maria diz, é estupidez. No português mais raso, é uma burrice. Sabe por quê? Porque depois, meu irmão, se nós adiamos esta correção, se nós deixamos para depois ou omitimos esta orientação, este conselho, nós vamos, juntamente com aquela pessoa, sofrer as consequências. Mais adiante, nós vamos tentar atalhar o mal quando já é tarde. Você está entendendo? É como alguém que poderia ter dado aquele remédio no início da doença. Um remédio desagradável, é verdade. Um remédio amargo. Talvez a pessoa reclame porque você deu aquele remédio. Mas se você não der naquela hora, a pessoa piora. A pessoa piora devido à demora. E aí, quando você tentar ajudar, já será tarde. A prudência da virtude exija que se receba e se transmita a tempo o conselho certo. Sereno, materno, da maturidade, da experiência antiga, do olhar que consegue ver as situações com clareza, um olhar límpido, da língua sem amarras, sem liames, sem presas, sem estar presa a nada, sem estar detida por nada.
E aqui vale dizer para você, por isso que é importante a retidão de vida. Porque se você tem uma vida com liames, se você tem uma vida amarrada por coisas que você faz erradas, você vai ser uma pessoa aprisionada. Você não consegue aconselhar uma pessoa se você vive no erro. Porque entre os medos, entre os respeitos humanos, você vai saber que a pessoa pode dizer: você está me aconselhando a fazer uma coisa que você não faz. Pense, por exemplo, para a gente concluir esse episódio, um pai, uma mãe que vivem entregues à bebida e se afligem porque veem um filho começando a beber. Como este pai, como esta mãe vai conseguir aconselhar aquele menino? É como aquela história que a gente conhece, o pai e a mãe que deseja dar um bom conselho para que o filho frequente mais a igreja. Problema, ele não bota o pé na igreja. Ela não participa das atividades da igreja. Jesus era aquele que fazia esse trabalho de orientação com amor no coração. Porque Jesus dizia o que fazia. Aquilo que Jesus fazia tinha coerência com o que ele dizia, entende? Diziam, ele ensina com uma autoridade. Então, meu irmão, vamos rezar no final desse episódio pedindo: Senhor, dai-nos a graça de uma vida reta para que possamos ensinar as pessoas as atitudes certas. Reze assim: Senhor, dai-me a graça de uma vida reta para que eu possa corrigir os irmãos, orientar os irmãos para que vivam da maneira certa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, espero que o Senhor possa ter tocado o seu coração e você não deixe para depois o que você precisa fazer agora. Tem alguém que você conhece, com quem você precisa conversar? Já esperou o tempo necessário? Cuidado para não se acomodar e deixar o problema piorar. Procure orientar, procure aconselhar, para que essa pessoa não venha a cada vez mais se desastrar. Eu e você vamos procurar nos corrigir para a outros irmãos, da melhor maneira, na vontade de Deus, conduzir. Se este episódio lhe fez bem, compartilhe com alguém. Olha aí, sem demora, talvez já seja assim uma forma de aproximação para uma orientação, para uma correção. Mande o link deste vídeo para pessoas que você ama, que precisam ser tocadas também por essa palavra tão iluminadora de São José Maria Escrivá. Convide para nos encontrarmos no próximo episódio e peço a você que reze essa Ave Maria por nós e nós rezamos por você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.